Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo desse quadro Leia a Bíblia Comigo. Para quem chegou aqui e não está entendendo nada, eu tenho vários quadros aqui no canal, tá? Falo de várias coisas e esse é um quadro que eu gosto muito de fazer, que é o Leia a Bíblia Comigo, onde o meu objetivo é ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Quando terminaremos, não sei, né? Muita coisa para ler, mas estou aqui e eu vou conseguir, vamos ver até onde nós vamos, se Deus quiser, né, gente? Porque é muita coisa, tá? Vai ser muito tempo aí pela frente com esse quadro. E eu conto com vocês aqui, tá? Pra curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. E tem a playlist do Gênesis capítulo 1 até esse de hoje, que nós estamos no capítulo 38. Então tem 37 capítulos aí para vocês maratonarem. Não tem como, gente, eu recapitular tudo. Eu vou só recapitular um pouquinho o capítulo 37, onde fala, nós começamos a história de José, aí vem José vendido como escravo, e aí nós vemos aí toda essa trajetória, e vamos aqui para Judá e Tamar, que é o capítulo 38, tá? Então vamos lá. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou a mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrara a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse: para que, porventura, não morra também este como seus irmãos? Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu, disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estavam no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lençol e o cajado que está em sua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então, no caso, grávida.
Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo e este lençol e este cajado? E concebeu e conheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio roxo, e dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zera. Então vemos aqui essa história, que é a história de Judá e Tamar. Tamar, que era a nora dele, ele tinha 3 filhos. O primeiro filho, né, foi mal aos olhos de Deus, e Deus o matou, e ele deu ela ao seu segundo filho para que tivesse, né, mais filhos ali. Só que os filhos que ela tivesse com o segundo filho de Judá, o filho que fosse ali dos dois não seria desse rapaz, seria do que morreu. E ele não aceitou isso, e Deus matou ele também. E tinha um terceiro que era novinho, e ele falou: olha, vai para casa dos seus pais, que falou com a Tamar, que quando esse mais novo tiver mais crescido, eu vou te dar ele como marido também. Só que ele esqueceu daquilo, e ela fez aí do jeito dela para ela conseguir ter ali o filho e, né, resolver o problema dela. Então nós vimos o que ela fez. Ela tirou as vestes da viuvez, as roupas lá, tampou o rosto, se passou por uma prostituta e fez essa artimanha aí que ela conseguiu estar ali na família, né? Ela conseguiu ter um filho de Judá. Aí quando ficaram sabendo que ela estava grávida, chamaram ela e ele falou: ela vai morrer. Aí ela falou: de quem foi essas coisas aqui que é o pai do meu filho? E ele viu que era ele que era, né? Então o que ele ia arrumar? E aí ele reconheceu: não, ela é mais justa do que eu, porque a minha palavra eu não cumpri com ela, que eu falei que quando o menino crescesse, ele cresceu e eu não fiz. Então assim, gente, são coisas que aconteceram, né? No contexto deles, aconteceram nessa época aqui deles, dentro do contexto, dentro das normas deles, que hoje em dia essas coisas não acontecem. Tem algumas explicações aqui que eu vou dar uma lidinha para a gente contextualizar também esse capítulo 38, que é o seguinte, vamos lá, para entender da forma que o comentarista colocou aqui na minha Bíblia. Este capítulo é nitidamente um contraste entre o caráter imoral de Judá e o caráter moral de José. A falta de integridade de Judá resultou em contenda e decepção na família. No capítulo 39, vemos a integridade de José e as sábias escolhas que refletiam seu caráter piedoso. Sua fidelidade foi recompensada com bênçãos ainda maiores do que se poderia imaginar, tanto para ele quanto para a sua família. Esta lei sobre casar-se com uma viúva da família é explicada em Deuteronômio 25, 5 ao 10. Seu propósito era assegurar que a viúva sem filhos pudesse ter o filho que receberia a herança de seu falecido marido e que, em troca, cuidaria dela. Como o filho de Judá, marido de Tamar, não possuía filhos, não houve linhagem familiar através da qual a herança e a bênção da aliança pudessem continuar. Deus matou Onã porque este recusou-se a cumprir a obrigação para com seu irmão Itamar. Por que essa história parece banalizar a prostituição? As prostitutas eram comuns nas culturas pagãs, como Canaã. As prostitutas públicas serviam às deusas cananeias e eram elementos comuns nos cultos religiosos. A fornicação era encorajada, com a finalidade de melhorar a fertilidade em colheitas e rebanhos. Elas eram mais respeitadas do que as prostitutas particulares, que, ao serem apanhadas, eram normalmente punidas. Tamar foi impelida a seduzir Judá devido a seu forte desejo de ter um filho e ser a matriarca da linhagem de Judá. Judá foi dirigido por sua cobiça. Nenhum dos casos era justificável. Por que Judá foi tão aberto em suas relações com uma prostituta e pronto para executar sua nora por ser uma? Para compreender esta aparente contradição, precisamos entender o lugar da mulher em Canaã.
Sua função mais importante era ter filhos, que perpetuariam a linhagem familiar. Para assegurar que os filhos pertenciam ao marido, a noiva teria de ser virgem e a esposa manter relações somente com o marido. Se a esposa cometesse adultério, ela deveria ser morta. No entanto, algumas mulheres não pertenciam a famílias. Elas poderiam ser prostitutas do santuário, sustentadas por oferendas, ou prostitutas comuns sustentadas pelos homens que utilizavam seus serviços. Seus filhos não possuíam herança e os homens que as contratavam não adulteravam qualquer linhagem familiar. Agora aqui, gente, eu vou ler mais 2 aqui para a gente entender melhorzinho essa parte de Judá. Judá não viu problema em contratar uma prostituta por uma noite e, além disso, ele poderia pagá-la. Entretanto, Judá estava pronto para executar sua nora, porque se ela engravidasse como resultado da prostituição, seus netos não fariam parte de sua árvore genealógica. Ao que parece, a questão da moral sexual nunca entrou na mente de Judá. Sua preocupação era manter a herança em família. Ironicamente, foi Tamar e não Judá quem agiu para supri-lo com herdeiros legais. Ao seduzi-lo, ela agiu mais no espírito da lei do que Judá, que se recusou a enviar-lhe seu terceiro filho. De forma alguma, a história insinua que Deus fecha os olhos à prostituição. Por toda a Escritura, a prostituição é condenada como sério pecado. Se há uma moral, esta é a importância da fidelidade às obrigações familiares. Incidentemente, Judá e Tamar são ancestrais diretos de Jesus Cristo. Olha para vocês verem, que loucura, hein? Eles são ancestrais de Jesus Cristo. O selo era uma forma de identificação usada para autenticar documentos legais, sendo normalmente um desenho único gravado em pedra e usado em um anel ou colar inseparáveis de seu dono. O selo era usado pelos ricos e poderosos para marcar o barro ou a cera. Porque Tamar tinha o selo de Judá, ela podia provar indubitavelmente que ele havia estado com ela. Então nós vemos aqui, essa gana de Tamar, porque Judá, esse mesmo Judá foi aquele que dormiu com a concubina do pai dele. Então nós vemos aqui que ele não cumpriu o correto, porque essa mulher, Tamar, iria ficar prejudicada, porque ela não teria herdeiros e ela não teria quem cuidasse dela no futuro, ia ficar isolada. E ela já tinha sido casada, não teria como ela casar direitinho com outra pessoa, e ela queria fazer parte da linhagem de Judá. Então ela fez ali da forma dela e conseguiu, como aqui o comentarista mesmo disse, ela conseguiu fazer aí mais do que Judá, que não estava cumprindo ali as coisas que ele tinha que cumprir. E é isso, gente. Aqui mais um capítulo lido, graças a Deus. Agora vamos partir para o capítulo 39 no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre José, que é atirado na prisão. Vai continuar aí a história de José. Eu espero que vocês estejam gostando, Ler a Bíblia é um ato muito desafiador, a gente tem que estar com a mente aberta. É bom a gente estar orando e pedindo ao Espírito Santo que venha abrir a nossa mente. Tem algumas coisas que as pessoas não entendem. É bom fazer estudo bíblico, mais profundo. O objetivo aqui é ler a Bíblia comigo e eu vou conversando algumas coisas com vocês. Mas teremos estudo aqui também. E comenta aqui o que você quer ver aqui mais no canal, tá? Beijo no coração, até o próximo capítulo e tchau!